mais para dev, não é para artista, não é para, sei lá, pessoas de negócio. É uma apresentação voltada literalmente para dev, entendeu? Que, sobre os conceitos de NFT. Que eu botei uma figurinha aqui porque as pessoas começam, em vez de começar pelo básico, né? Eles já vão logo querendo saber para implementar um NFT. Eu queria até começar a apresentação de trás para frente, né? Fazer uma implementação de um NFT e depois retornar para explicando os conceitos. Mas aí eu acho que a ordem cronológica ia ficar melhor assim. Não sei também, se vocês quiserem dar alguma ideia aí no decorrer aí. Então o objetivo aqui é o que são NFTs. Aí eu botei um conceito básico aqui, que são ativos digitais únicos e indivisíveis que representam propriedade de itens ou recursos digitais. Sim, mas o que significa não fungível, o que significa token? Aqui tem uma repetição sobre o que é um NFT. O NFT é uma sigla para não fungível token, o que significa que ela é única e pode ser substituída por outra coisa. Eu coloquei aqui o que as pessoas, o mainstream fala sobre NFT, né? Que é um tipo de criptomoeda, que são inúteis, são ruins para o meio ambiente, é um JPEG, é imaginário, não são seguros nem transparentes, que comprar um NFT significa, isso aqui é significa possuir a propriedade intelectual. Não necessariamente. E são facilmente copiados e falsificados. Digamos assim, que o conteúdo sim, mas a posse não. Mais para frente a gente vai saber esses conceitos de conteúdo e posse, entendeu? Assim, antes de identificar o que seria um NFT, a gente precisa saber de um conceito que se chama token. O que é uma token? Uma token é uma representação de alguma de, de uma propriedade de um estado na blockchain. Nas blockchains tipo Bitcoin, uma token significa um Bitcoin. Na rede Ethereum, uma token significa um Ethereum. E a maioria das blockchains abertas geralmente possui uma token para poder representar, para poder remunerar quem participa daquela rede. Então eu tenho esses tipos de token aqui, que são utilities token, que fornecem aos usuários recursos mais utilitários. Entendeu? E a security token são representação de valores mobiliários. Teve até uma discussão na CVM americana se a rede Ethereum era uma security token ou uma utility token. Eles classificaram ela como uma utility token. Por quê? Porque é uma token que serve para poder pagar o gas na rede Ethereum, entendeu? Eles conseguiram classificar o ETH como uma utility token e não como uma security token. E o que significa, por exemplo, uma token não fungível, né? Uma token não fungível significa o seguinte, que ela não pode ser substituída por outra coisa. Por exemplo, quando você chega na loja e faz um pagamento com papel moeda, você está dando uma token, você está dando digamos assim, um item um item fungível. Um item fungível.
o item fungível que seria o papel moeda. Agora, se você for fazer escambo com outra pessoa, por exemplo, eu quero trocar meu carro por outro carro. Aí, nesse caso, você tem uma troca por itens não fungíveis, entendeu? Ele não pode, tipo assim, totalmente diferente do outro. Apesar do carro ser da mesma marca, ser produzido no mesmo ano, cada carro, na verdade, é um item não fungível. No lote de fabricação, ele pode ser um item fungível, mas quando ele sai e alguém toma posse dele, ele passa a ser um item não fungível. Aqui dá mais ou menos para poder a gente ter uma ideia do que seria um item fungível e não fungível. Eu gosto dessa representação gráfica aqui, que ele também mostra em relação a valores, o que é intangível, o que é tangível. Tangível significa que você pode, assim, pegar, né? Existe fisicamente aquele item. E intangível significa que ele não existe ele só existe a representação dele na blockchain. No caso do Bitcoin, ele é um item intangível, mas fungível. Existe a representação dele na rede na rede do Bitcoin. No caso do ouro, o ouro é um item tangível, mas fungível, porque eu posso chegar com a barra de ouro e trocar por, por alguma outra por alguma mercadoria de troca. E assim mesmo, e como o exemplo que eu dei anteriormente, o papel moeda também é um item é um item tangível, né? É fungível e tangível. Fungível e tangível, porque eu posso chegar ali e trocar ele e fazer uma troca dele com papel moeda. Agora, um item não fungível é uma arte, é uma casa, é um imóvel, é o carro, é o seu carro, né? O seu carro, apesar de ter um mesmo carro, ano, modelo, igual ao seu, é um item que é considerado não fungível. É totalmente diferente de outro carro, mesmo sendo do mesmo ano e valor. Até a indústria até tem um número do chassis, né, para poder fazer essa identificação, para poder diferenciar um carro do outro. Esse tipo de conceito aqui vai ser importante mais para frente para poder a gente qualificar quais são os casos de uso que a gente pode utilizar em NFT. No caso de um item não fungível e intangível, por exemplo, eu posso ter uma representação de um certificado de arte num, sei lá, num banco de dados, no banco de dados de uma organização lá que certifica que aquela obra de arte que o fulano de tal possui é verdadeira. Ou então eu posso ter no caso, se eu ter um papel de certificado, no caso seria um item tangível, né? O registro seria tangível. Seria tangível. E não fungível, né? E só para poder acrescentar aqui, a gente falar sobre esses conceitos de fugibilidade e não fugibilidade. A fugibilidade trata-se da posse que você pode substituir por um item igual e da mesma quantidade. Se você tem uma nota de 100, eu tenho uma nota de 100 e é um papel moeda vigente, eu posso trocar essa nota de 100 por sua nota de 100, que são dois itens totalmente intercambiáveis, são totalmente fungíveis. Assim como eu posso trocar uma moeda de 50 centavos por uma moeda de 50 centavos
sua que você não consegue diferenciar em relação a, a valores. A valores. Agora, se você tem um item com a moeda antiga, é um item colecionável, aí ele se classifica como um item não fungível, né? Porque no caso aqui ele é um colecionável. Apesar dele ser em algum momento ele foi tangível e fungível ao mesmo tempo. Aí, ou seja, ele passa a ser não fungível, e tangível no decorrer do tempo, entendeu? Uma moeda de 50 centavos lá, uma série histórica que, que do lado esquerdo dela tem um erro de fabricação sei lá, que foi cunhada. É, os colecionadores de moeda lá sabem determinar, é, sabe quantificar se aquele item é um item fungível ou não fungível, dependendo da moeda do colecionável, né? O exemplo que eu citei do carro, né? Você tem um carro 0 km, quando ele sai da fábrica, ele é um item fungível. Mas quando você começa a ter a posse dele, ele começa a ser um item não fungível. Ele começa a ser um item não fungível, porque você, no decorrer do tempo ele vai ser único, né? Você vai equipar ele, ou você de certa forma vai causar alguns estragos nele, diferente do outro proprietário, ou vai conservar bem o carro. Então, só para poder resumir, o fungível significa o quê? Que ele é não diferenciável. Eu não consigo diferenciar um item fungível do outro. E o não fungível ele é diferenciável, ele é único. Eu consigo, por exemplo, diferenciar uma moeda, o colecionador, no caso, né, consegue detectar se aquele colecionável é diferente de uma moeda de 50 centavos de outra moeda de 50 centavos. Então ele passa a ser um item não fungível. Você tem alguma dúvida em relação a isso aqui, não? Ou alguma coisa para poder acrescentar? Por enquanto, sem nenhuma dúvida. Ou a explicação causou mais confusão ainda? Eu acho que só na questão ali do token, Walter, se você pegar uns caras mais nerdão, existe uma diferença entre token e coin, né, e moeda. A moeda no sentido fiduciário? Não, moeda no sentido de criptomoeda. A criptomoeda, geralmente, existe um conceito de diferença entre criptomoeda e token. E se você dizer que não está errado você dizer que Bitcoin é um token. Mas pode. Você pegar uns caras mais raizão, assim. Se você for ver a parte. Entendi. Existe... Se não me engano, moeda é o token da blockchain e o token pode ser criado dentro da blockchain. Por exemplo, Bitcoin ele é uma coin, é uma criptomoeda, porque ela tem a sua própria blockchain. Sei lá, alguma moeda que rode na rede Ethereum, ela é um token porque ela roda dentro da rede da Ethereum. Ethereum mas isso aí é nerdice, tá? Não, isso aí, cara, na verdade, assim, como tudo é muito novo, os conceitos meio que digamos assim, se entrelaçam, entendeu? Aí você não sabe diferenciar uma coisa da outra. Mas uma moeda em si é uma token. Então, tipo assim, se ela tem a própria... É que token está em cima de moeda, vamos dizer assim. Primeiro você tem a criptomoeda, eu tenho, por exemplo, a criptomoeda, né? Bitcoin e Ethereum, por exemplo. E em cima dela eu tenho o token. E aí em cima do token eu tenho o token, daí o token ele pode ser fungível ou não fungível, e em cima disso eu tenho o não fungível. Entendi. Assim, mas é só se por acaso alguém pegar com esse papo, não digo nem que você precisa mudar, tá? É só se por acaso alguém
Não, eu vou botar de vermelho aqui para poder. Eu vou dar uma olhada. Se eu não me engano, eu acho que é tipo, toda moeda é o token, mas nem todo token é uma moeda. Pelo que eu entendi. Tipo, seria isso. Só para poder isso. diferenciar. Resumindo, o que é criptomoeda é o que tem sua própria blockchain, resumindo. Cripto. Tipo... Token, o que é token é o que ela roda, ela pode rodar em outras blockchains. Por exemplo, o Rapid Bitcoin, ela já não é mais uma moeda, ela é um token. Ela é um token que representa um Bitcoin. Representa um Bitcoin na rede Ethereum. Entendeu? Então é só essa questão. O exemplo que eu gosto na verdade, eu ia falar, mas você já mostrou, que é o exemplo do fungível, 2 notas de 100 reais. Eu tenho uma nota, você tem a outra e a gente troca. Isso é o fungibilidade. E o exemplo do carro, eu acho muito legal o exemplo se você pegar, por exemplo, o exemplo da AMG. Vamos supor que a Mercedes soltou uma coleção de 100 carros. É exatamente o mesmo carro a AMG, só que cada uma tem uma plaquinha lá, 001 até 1000. Cada um assinado com o seu engenheiro que fez lá a sua assinatura. Mas aí fica um item não fungível, né? Exatamente. Já sai um item de série não fungível. Porque às vezes as pessoas acham que itens fungíveis são itens diferentes. Por exemplo, eu tenho lá um quadro do Da Vinci, eu tenho um quadro do Rembrandt. Aí fica muito fácil você distinguir que isso é não fungível. Mas às vezes eu tenho o mesmo carro, só que às vezes eu tenho lá, só que tá dentro de uma mesma coleção e cada um tem o seu número. E aí eles são itens, apesar de ser exatamente o mesmo item, é um item não fungível. Sim, aí... Mas é só o exemplo que você já deu, é o carro. Né? Isso aí Mas acho que é isso. Bom, beleza. Assim, aqui, para poder passar a ideia, como podemos fazer um registro de uma token não fungível em uma blockchain? Sim, a resposta já foi dada, né? Uma token não fungível é uma NFT. Aí que é uma tese que eu acredito muito nela, que as NFTs vai ser meio que um cavalo de Troia para a entrada do mercado de cripto. Mas não NFT de arte em si, mas outros tipos de NFT. Quando a galera começar a aprender as tecnologias, para que serve, os casos de uso e tudo mais, eu acho que vai se tornar, tipo assim, padrão, entendeu? Assim como se tornou banco de dados, informática em si, né? Desenvolvimento de software específico para determinada indústria. Eu acredito muito nisso. Em cripto, tipo assim, tem um inteirinho aí entre cripto e tokenização, né? E tokenização. Eu gosto muito dessa definição desse cara aqui. Ele até participava do servidor aí, o Dev Libertário. Ele deu uma definição que eu gostei dela, até copiei. Uma NFT, ele conceitou a NFT como se fosse uma chave, entendeu? Como se fosse uma chave para poder identificar que você tem posse daquele item. Daquele item não fungível, né? Daquele item não fungível. E aqui é uma explicação básica sobre blockchain, para poder passar para a galera de como funciona uma blockchain, para poder depois introduzir sobre um outro assunto que eu acho também importante, que é a descentralização. Então aqui tem basicamente é como uma blockchain funciona, né? Eu vou executar uma transação, sei lá, de transferência de uma token. Então essa requisição é um node lá, escuta aquela minha requisição. Aí
um dos nodes do validador replica aquela minha requisição para os outros nós, e eu tenho os nós também podem ter duas funções, a função de nó e a função também de mineração, de prova de trabalho. Aí eles executam a prova de trabalho e conclui, e chega num consenso que aquela transação é válida, está no estado válido, que isso na verdade evita o gasto duplo, né? Porque eu posso mandar requisição, por exemplo, se eu tivesse se o sistema fosse só distribuído, no caso, eu poderia, sei lá, colocar lá que eu tenho R$1 bilhão e fazer o broadcast para os outros nodes. O Walter aí tem R$1 milhão aí na conta dele. Aí os outros nodes simplesmente pegar e replicar sem consenso nenhum, entendeu? Aí, no caso aqui da mineração e dos protocolos, dos algoritmos de consenso, resolve esse problema do gasto duplo, né? Aí, uma vez que executado o mecanismo de consenso, é criado os nodes, que dá a ideia de bloco, né? Que daí veio o nome blockchain. Depois que, aí, no caso, a transação é completada. Aí começa o processo todo novamente. Eles pegam um conjunto de transação, aí verifica se aquela transação é válida ou não, faz uma prova de consenso, aí verifica lá, o fulano realmente tem R$100 para poder fazer transferência para ele aqui? Ah, tem. O outro, beleza, então vamos fazer a transferência do saldo dele para outra pessoa. Aí vamos debitar, no caso, supor que eu estou fazendo a transferência por Vini. Aí no caso vai ter o registro lá que o Vini vai ganhar mais R$100 com o saldo que ele já tem. Aí no caso meu saldo vai ficar R$100 negativo e o saldo do Vini vai ficar com o saldo que ele já tinha mais R$100. E nesse caso aqui não é permitido saldo negativo, né? Nesse caso aqui não tem a possibilidade de realizar, de ter saldo negativo. Se bem que tem umas implementações de blockchain, mas aí no caso seriam tokens. Seriam tokens, que é tokens de empréstimo. Aí são protocolos totalmente diferentes. Aí eu quero passar a ideia mais ou menos do que significa, o que é descentralizado e o que é distribuído e o que é centralizado, né? Ou seja, uma rede distribuída não significa que ela é descentralizada, porque eu posso ter, como o exemplo que eu citei, eu posso ter vários nodes, mas eu não... eu posso ter vários nodes, mas no caso, não tendo algoritmo de consenso, eu não consigo descentralizar de quem detém o comando, entendeu? Ou então, se eu tiver vários masters aqui, nodes, digamos assim, principais, esses nodes principais podem determinar o consenso e essa rede toda sofrer um ataque. Por exemplo, tenho acesso lá a uma rede, sei lá, uma rede distribuída dessa que eu pego, consigo ser um node master lá. Aí com esse node master eu consigo, sei lá, atribuir saldo para minha própria conta. Coisa que não acontece numa rede descentralizada. Porque numa rede descentralizada, o que determina o trâmite, a distribuição da informação são os algoritmos de consenso, né? Isso aqui eu vou tirar, cara, arquitetura P2P. Era só para poder exemplificar no caso dessas redes aqui descentralizadas, como é que funciona os broadcasts. Assim, por que a descentralização é tão importante? Porque você consegue ter uma prova de propriedade,
você consegue garantir que não tenha cópias digitais, né? No caso, blockchain veio para poder resolver aquele problema do gasto duplo sem ter um centralizador que determina de o tanto que eu tenho de saldo na minha conta. O, o banco lá pode chegar e pode alguém do banco, claro que os sistemas bancários têm todo um rigor de segurança, né? Mas se eu conseguir invadir o sistema de um banco, eu posso chegar lá e jogar lá minha conta agora, começa a ter um saldo de 2.000, sei lá, 2 milhões de reais. Aí, só que eu tenho que fazer uma transação que esse dinheiro vai ter que sair de algum lugar. Porque é tudo sincronizado, né? O dinheiro sai e entra. E o objetivo também é ser imutável. Por exemplo, quando começa a fazer formar esses blocos aqui, o custo para poder de um ataque para poder eu transformar esse bloco aqui, eu começar a ter saldo nesse bloco aqui é muito alto. O custo computacional em si é muito alto para poder sofrer um ataque e ter modificações nesses blocos anteriores aqui para poder eu conseguir introduzir um saldo positivo no caso da minha conta, fazer uma transação fake. E também a disponibilidade e sem intermediação, né? Eu já tinha comentado sobre isso antes. Eu não preciso de um senso, de um centralizador, de uma instituição que determina como é que eu vou fazer a troca de valores. Eu simplesmente repasso o que eu tenho para, por exemplo, uma transferência de R$ 100, por exemplo, para a conta do Vini em moeda fiduciária, se daria no seguinte trâmite: eu enviaria no caso do Brasil é o Pix, né? Eu enviaria um Pix para o Vini. Aí como é que se dá esse Pix? Aí o Banco Central é a entidade centralizadora do sistema Pix. Aí o banco envia, o banco de origem envia lá uma requisição falando que quer pagar o Vini em outro banco o valor de R$ 100. Aí, aí lá na transferência do Banco Central ele tem a recepção dos outros bancos que faz a recepção desses valores, Pô, peraí, eu perdi aqui. Que faz a recepção desses valores e faz e torna o saldo do Vini, né, positivo na conta dele. Agora em blockchain não, blockchain é simplesmente os nodes lá descentralizado se comunicando e as transações se dão por consenso. Eu não preciso de uma instituição centralizadora ou um banco central ou bancos para poder determinar que eu enviei R$ 100, sei lá, em Bitcoin por Vini, por exemplo. Não, não existe uma entidade que controla essas transações. Existem simplesmente nodes na rede que entram em consenso e verifica os saldos e realiza as transações. E assim, tudo isso aqui é para poder chegar por que a gente pode, por que NFT no caso é importante para quê? É para poder representar que
que a pessoa que tem aquele item digital, sei lá, na carteira dele, na conta dele, ele tem a propriedade, ele tem a posse daquele item. É como se fosse um registro de alguma coisa Deixa eu mostrar aquele gráfico aqui de intangível e tangível. Por exemplo, eu posso ter um item não fungível. Eu posso ter um item não fungível, um carro, por exemplo, mas eu posso ter uma NFT que representa esse carro aqui, que seria não fungível, mas intangível. Aí na transferência do carro, simplesmente eu não precisaria de uma instituição que para poder fazer a transferência para o comprador, por exemplo, eu simplesmente pegaria a posse desse registro não fungível e fazer a transferência para outra pessoa. E essa outra pessoa na carteira dela teria posse desse carro, sem passar por uma instituição centralizadora. Assim como um quadro ou mesmo até um imóvel. Aí eu poderia fazer a transferência de posse através de um item, de um registro que seria intangível, né? Não fungível. Aí a pessoa que tivesse de posse daquele item teria posse do item tangível. Que é mais ou menos por isso que eu gosto desse conceito aqui, que NFT na verdade é como se fosse uma chave utilitária. E assim, o que é que vocês acham? O que representaria um NFT? Dos conceitos que vocês conseguiram ler aí. Pode falar aí. Eu vou continuar Jota, aqui. Oi. eu acho que na hora de explicar a questão do blockchain, eu não sei quanto tempo você pretende fazer essa parte da apresentação, mas eu gosto do conceito de dividir em duas partes, blockchain e mineração. Porque blockchain é uma coisa, mineração é outra, né? Então, Sim, tipo assim, é a mesma coisa, mas o algoritmo de consenso é outra. Se dá num processo paralelo, mas ao mesmo tempo, para poder você enxergar as duas coisas acontecendo, fica meio confuso. Explicando as duas coisas ao mesmo tempo fica meio confuso, né? Quando eu explico isso, vê se você concorda. Eu digo a seguinte coisa. A gente tenta fazer gancho com o que as pessoas já entendem. Então, pensa assim: o que é blockchain? Cara, resumindo, blockchain é um banco de dados. Pode ser uma planilha de Excel. Mas para esse banco de dados ser um blockchain, ele precisa ter uns sabores a mais. Qual que seriam esses sabores? Ele é imutável, tudo que você colocar dentro dele ele não pode mudar mais. Ele é escalável e ele é transparente. Ponto. Isso é blockchain. Então, ele é um banco de dados imutável, escalado e transparente. Qualquer um pode ter uma cópia dele, qualquer um pode olhar dentro dele. Agora, quem escreve dentro dele são os mineradores. E como ele escreve vai depender de cada blockchain. Mas no Proof of Work, por exemplo, eles competem entre si para ganhar o direito de escrever dentro dessa blockchain. Eu não sei se você vai querer explicar a mineração nesse jogo, Não, entendeu? eu queria, na verdade, dar só uma ideia geral de como Então, eu percebi. Mas para talvez poder. não seja nem o caso de explicar a mineração, só chegar. Blockchain é isso, é um banco de dados escalável, imutável e transparente. E para Sim, escrever dentro dele, os mineradores competem entre si para ganhar o direito de escrever dentro da blockchain. Ponto. Aí a mineração em si, Proof of Work, Proof of Stake, Proof of Authority, sei lá. Aí Proof of Story. como se dará essa competição? Ah, o cara vai ter lá sub-randomizados. Como que vai ser essa
a mineração, aí cada blockchain tem a sua. Então, se você separa, o slide eu acho que tá show. Talvez, se você separa essas em duas ideias diferentes, porque eu tô entendendo o que você tá falando. Esse aqui eu vou até tirar, ó. Não, você pode até dar o exemplo do torrent. Eu acho que esse slide você pode até deixar, mas dá o exemplo do torrent, por exemplo. Todo mundo conhece torrent. Porque isso aqui, depois, é porque eu queria ter gancho lá no. Para poder comentar sobre PFS. Então, mas por isso que eu acho que tá legal. Mas só usar, por exemplo, o P2P para quem ainda não tá familiarizado, com Não, certeza já teve alguma o coisa sobre Torrent é um bom exemplo. né? Dá o exemplo do torrent, todo mundo pesca, a não ser que a pessoa já seja muito nova. Ela não sabe o que é isso. O Vini não sabe o que é torrent, não é da época dele. Mas Sabe? Ô, louco. você sabe, olha lá, só nas mutretas, Deve saber até hoje, né? sem vergonha. Mas o torrent acho que é um exemplo legal. Mas eu acho que só de se separar as duas ideias, porque daí fica interessante você amarrar o fato de falar, lembra que eu falei que é um banco imutável, escalável? Então, a transação está ali dentro, é por isso que a NFT é tão importante, porque está provado ali a propriedade intelectual ou propriedade do bem, né? Pegando os ganchos nas coisas que você falou. E como é transparente, todo mundo sabe que ele detém a posse, né? Fechou, é isso. Cara, eu queria, na verdade, passar o conceito também de descentralização para poder não ficar uma coisa muito vaga. Tipo assim, pô, beleza, tá registrado lá no banco de dados. Mas, pô, que banco de dados? Quem controla esse banco de dados, entendeu? Aí você usa o conceito de ledger, né? Uma ledger distribuída. O que que é o ledger distribuída? Eu gosto de dar um exemplo de um caderno. Vamos supor que dentro do meu banco de dados são simplesmente transações anotadas num caderno. Só que não é somente a minha instituição que tem esse caderno. Qualquer um que quiser pode ter a cópia desse caderno. Ele pode auditar, se ele quiser. E se ele, não vamos entrar em mineração, não vamos dizer sobre escrever no caderno. Mas todo mundo pode ter uma cópia, olhar e auditar esse caderno. Ou esse banco de dados, ou essa planilha, esse banco de dados em si. Trazer termos para o dia a dia das pessoas sem ainda falar de blockchain, esse tipo de coisa. Mas falar, a blockchain permite, não, por exemplo, você chegar no banco, viu? Eu quero uma cópia dos seus extratos bancários aí do Bradesco, chega lá no Bradesco. Eu quero copiar o seu banco de dados para mim, eu posso? Ela fala, não, você tá louco? Ah, não, dentro da blockchain você pode. Pode ter lá dentro do seu computador, se você tiver lá 1 tera de espaço, você pode baixar todas as transações da blockchain do Bitcoin e verificar tudo. Qualquer um pode ter essa cópia. Todo mundo pode ser uma pontinha desse descentralizado aí no meio. Qualquer um pode ser um nozinho desse aí. Qualquer um pode fazer parte da blockchain. Seja só para olhar, seja para dar segurança, seja para validar. Não, entendi. Eu queria criar um nexo uma conexão aqui entre essa parte de descentralização e posse. Posso do NFT? É, aí, por exemplo, para a pessoa não ficar na cabeça, mas isso aí, essa parada do caderno, da Ledger, acho que vai funcionar bem. Vai funcionar bem, porque aí a pessoa não fica vagando, entendeu? Tentando entender, pô, mas como é que funciona isso aí mesmo? Pô, mas Porque como é se que a partir do momento que todo mundo tem acesso, tá lá, ó, o Walter comprou aqui a Mona Lisa no dia tal, hora tal, ou e comprou aí essa arte, tem né? essa lá Ou entre essa os arte em dois lá, NFT só, etc, né? aí tem um consenso lá entre os mineradores que aquela arte tem a transação lá representando que os mineradores chegaram no consenso lá que aquele registro foi transferido para o Walter no dia tal, na hora tal. Uhum, uhum. Não, beleza. É que eu ia apresentar um pouquinho sobre também para poder não ficar muito vago sobre como funciona a arquitetura, né, de aplicação Web3. Web3.
Aí falar um pouquinho sobre EVM. Na verdade, eu tô até pensando em tirar isso aqui, cara. Porque senão vai complicar demais. É que eu não sei até onde você quer chegar. Daí aí já Não, a começa a minha ficar. ideia era chegar, era só pegar isso aqui, arquitetura Web3, só para poder ter dar uma noção para o cara. Por exemplo, o cara que é dev, ele pensa logo em front-end e back-end. Uhum. Front-end e back-end. Era para dar uma ideia aqui geral para ele de como é que as coisas funcionam no sistema blockchain, entendeu? Na verdade, essa Só apresentação é para para poder dev, né? Então faz sentido sim, faz sentido. só para poder dar uma ideia geral, mas eu acho que essa parte aqui da EVM vai complicar um pouco. Eu vou até Se você tirar comparar com ela. a do Java, se você falar, não, lembra lá no Java, onde a gente era obrigado a ter Mas nem todo mundo uma. conhece Virtual Machine, cara. Mas Ah, muita gente entendi. conhece como é que funciona um Docker da vida ou uma máquina virtual, né? É, é como se fosse o conceito de máquina virtual, boa. Muita gente conhece como é que é o conceito de máquina virtual. É mais ou menos a mesma coisa. É, Bem mais ou menos. eu vou deixar isso aqui. Vou até anotar isso aqui. Na verdade né? É como se fosse É uma um. máquina virtual, mas é só que é uma máquina virtual diferenciada, né? É, Sim, sim. o consenso é que determina as escritas e leitura. É uma máquina virtual distribuída. É. Até isso aqui. E aquele outro slide também mostrando a diferença de como é a arquitetura de Web 2 e Web 3 também é legal o pessoal ter Ter a noção, essa, porque. essa noção. Falar, o seu banco ali eventualmente está Pô, num IPFS, para entrar você precisa ter ali uma assinatura de uma MetaMask ali, bacana. Um é, front-end geralmente é o que os caras conhecem, normal. Tem ali um smart contract falando com EVM, bacana. aqui é pra a galera ter mais ou menos uma ideia de como é que é um ADAP, né? Eu nem botei o conceito de DAP aqui, eu só botei o Web 2 e o Web 3 só para poder dar jogar jogar, digamos assim, só para poder plantar, para o cara conseguir identificar como é que funciona uma aplicação Web 2 e uma aplicação Web 3, entendeu? Uhum, uhum. E assim, e as duas também pode coexistir. Eu mesmo. Existem sabores, né? Não ainda se você for parar pra pensar, ainda não existe uma Web3 ainda. É, Pelo menos eu não conheço nada que seja 100% descentralizado. Mas a ideia é, né, a não, permissão depende onde do não existe um protocolo, né? servidor mais, né? Mas beleza. E aqui é o velho e bom caso de uso, né? Dos NFTs. Aí ia dar uma ideia de onde é utilizado. Por exemplo, é mais utilizado em colecionáveis digitais, em games de blockchain, em propriedades virtuais no metaverso, coisa que ainda nem existe ainda. Música e conteúdo digital, isso aqui já está começando a nascer o mercado disso aqui. E certificado digital e propriedade intelectual também. Já está começando a surgir um mercado disso aqui. O mercado disso aqui está bem, assim, de eventos e ingressos, ainda está bem, assim, bem nascente por conta de alguns problemas de escalabilidade. Eu li um artigo falando sobre ticket de evento com NFT, aí o cara deu um exemplo lá de um Super Bowl da vida, ou então um jogo de futebol
um jogo de futebol lá americano. Agora imagine um jogo no Brasil, todo mundo lá entrando com o ingresso seria um NFT, né? Qual seria a escalabilidade do sistema para poder responder aquele tanto de gente entrando nos portões, né? Escanear o ticket, validar e entra. E o cara tinha que acionar algum botão, alguma coisa para poder dar o comando para ele conseguir, sei lá, assinar alguma coisa para identificar que aquele ticket está na posse dele. Sim, o celular está na posse dele, né? Sendo que o celular está na posse dele, então ele tem o direito de entrar. E aqui eu vou explicar o velho e bom padrões de NFT. Isso aqui vocês já sabem. RC 721 e o RC 1155. Aí sobre os padrões RC20, o padrão RC20 nas redes EVM, ele representa as tokens fungíveis, e o RC 721 ele representa as tokens não fungíveis. Só que o RC 1155 ele é meio multifaciado, né? Ele representa tanto fungível quanto não fungível. Esse aqui eu não vou entrar nem no mérito dele aqui, porque eu não sei se esse padrão caiu em desuso. Nessa apresentação não ia nem cair no mérito dele, ia deixar passar batido. Ia só explicar esses aqui, né, para poder pegar o gancho lá no outro. Eu ia falar sobre o 721, que é uma representação de uma token. É uma especificação de uma token não fungível na blockchain da Ethereum, mas é um padrão também nas outras redes padrões EVM. Acaba sendo uma cópia dos padrões que a própria Ethereum determina. Determina não, né? Que é publicado lá. Aí você tem um padrão 1155. O padrão 1155 é meio que multifaciado. Ele pode ser tanto. Ele tem um grupo fungível e um grupo não fungível. Aí eu gosto muito desse slide aqui, que ele representa muito bem a diferença entre o que seria o padrão RC20, o 721 e o 1155. O RC20 representa uma token fungível. Ou seja, todas as tokens são iguais. Todas as tokens são iguais. No 721 não, todas as tokens são diferentes. Como se fossem itens únicos, né? Agora no RC 1155 não, você tem um agrupamento de tokens iguais e um agrupamento de tokens iguais. Aí no caso aqui, esse grupo de tokens aqui pode ser intercambiável, mas não é intercambiável entre esse 1 e 2 aqui. Um exemplo que pode ser assim seria no caso de um álbum de figurinhas, né? Eu posso ter lá a representação de um jogador de futebol, sei lá, do Flamengo, ser do tipo 1. Agora do jogador do Corinthians é esse tipo 2 aqui. Aí eu tenho várias representações daquele jogador do Corinthians aqui, ó. É o 2, 2, 2, 2. Aí o jogador do Flamengo seria o 1. Aí eu também posso ter para ingresso, no caso. Eu posso, sei lá, ter pista, área VIP e camarote. Aí no caso aqui a pista seria o 1, a área VIP seria o 222 e o camarote seria o 333. Aqui cada token, no caso, é um ingresso, mas no grupo dele, no grupo
por exemplo, área VIP, ele seria um token fungível, porque eu posso trocar um token, um ingresso da área VIP por outro ingresso da área VIP, que não vai fazer diferença. Mas eu não posso trocar um token da área VIP pelo token da pista, por exemplo. Ou seja, quem tiver com a token da pista não vai ter acesso da área VIP. E agora, aqui agora eu ia apresentar sobre as ferramentas, né, que a gente utiliza para poder desenvolver. Aí ia falar sobre o Red Hat e o EtherJS, Solidity e o OpenZeppelin. E falar sobre a infra, né, que você tem que acabar utilizando para poder produzir uma NFT. No caso seria os nodes, no caso da Infura, Keynote, Alchemy, serviços de IPFS, Pinata, Web Storage, NFT Storage e as APIs para poder você consultar algumas coisas em NFT. Por exemplo, no contrato eu não consigo saber todas as NFTs daquele contrato. É uma parada até que estranha, eu acho. Isso deveria estar na especificação. Mas eu só consigo isso por intermédio de APIs. APIs ou alguns protocolos. Acho que eu mostrei ele aqui em cima. Cadê? Esse protocolo aqui, ó, o TheGraph, ele fornece essa informação. Por exemplo, eu quero saber todos os NFTs de um determinado contrato. Aí eu consigo consultar aqui via uma API que o TheGraph consegue, ele sincroniza os dados da blockchain e me consegue passar essa informação. Tem as APIs no caso da Etherscan também, que consegue dar essas informações. Aí na sequência, no caso aqui, desenvolveu uns 2 contratos de NFT, no caso um RC721 e um 1155. E no final a gente ia partir para uma live, vamos fazer um live code, né? Aí eu teria que deixar algumas coisas já preparadas aqui. E aí? Mais alguma sugestão? Eu tô de boa. A minha parte também, excelente, parabéns. Valeu aí, obrigado aí pra vocês. Muito bom, muito bom. Dá uma treinada a mais. Uma coisa que eu tenho dúvida, Walter, vê se você consegue me ajudar. Eu entendo que existem diferenças. Oi, pode falar. A diferença dos tipos de contrato do RC20 é o 1155 e o 721, por exemplo. O que muda entre eles é a forma como eles são construídos. Por exemplo, sei lá, é tipo design partners. Um vai usar um design e o outro vai usar outro design, porque a linguagem é a mesma, não é isso? Sim. Os dois vão usar Solidity, os dois vão. Eu posso fazer ele usando um Red Hat, por exemplo. A diferença é que eu vou usar tipo, um design partner para um design partner para outro. Eu tenho coisas que eu sou obrigado a fazer em um, coisas que eu sou obrigado a fazer em outro. É isso. Sabe, interface, e quando você determina uma interface, você tem que fazer os métodos de uma determinada interface? Tipo Java. É isso. Então você, por exemplo, você já tem uma interface, sei lá, vai pegar uma interface do OpenZeppelin ali, que já diz mais ou menos o que você tem, as coisas que você precisa implementar, e você é obrigado a implementar quando você estiver usando um padrão 1155, é isso? Sim. Mas no caso, assim, no live, foi até bom você lembrar isso.
durante a apresentação eu vou mostrar para... eu acho que eu vou botar até um link aqui, cara, para poder linkar com a especificação e determinar quais são os métodos que tem lá na especificação, entendeu? Uhum. Bacana. É porque eu tava com essa dúvida. Eu falei, não, pô, o pessoal fala, mas eu não vejo uma diferença, né? Não é a mesma linguagem, é a mesma tudo. Então, na verdade, é a forma como você implementa mesmo. RC1155. É porque o que acontece? No 1155 eu tenho uns métodos. Deixa eu ver se eu consigo dar aqui no OpenZeppelin, cara. Eu tava fazendo tô participando num bootcamp da Chainlink e a Solange lá, né? E ela mostrou um exemplo que lá no Remix ela fez a implementação de uma interface da Chainlink. No Remix, quando ela importou a interface, do lado, sabe do lado esquerdo ali do Remix que aparece todos os métodos? E apareceu todos os métodos da interface. Aí ficou bem visual, sabe? Ficou bem visual de como ele tá implementando aquela interface da Chainlink e como você pode se aproveitar de todas as coisas que já estão prontas já dentro daquela interface. Se eu não me engano, cara, no Visual Code tem uma parada que faz isso. Eu não sei se... Quer ver? Porque a parte de código você vai fazer onde? Você vai fazer no Remix ou no V-Code? Eu vou fazer no V-Code, cara. Ah. Tô mais habituado nele, é muito mais rápido também pra mim. Code Solidity. Não. Cara, eu sei que tem um desses plugins aí que ele exibe, cara. Isso aí justamente que você comentou. As implementações, né? Esse aqui, ó, por exemplo, ele exibe, tá vendo? Uhum. Aí ele pega aqui o contrato. Esse aqui é um contrato. Finance. Dentro da interface você tem coisas que você é obrigado e tem coisas que você não é obrigado a implementar, né? Ou você é obrigado a implementar tudo? A interface no caso é obrigada a implementar tudo. Ah. Só se você tiver um contrato abstract, é igual no Java mesmo, orientação a objeto. Uhum. Aí você tem um método lá e você determina que ele é abstrato. E aí quando você vai implementar ele, você determina, por exemplo, que quem vai ser responsável por implementar aquele método, ele só pode ser herdado, né? Não pode ser instanciado. É o mesmo conceito do Java e das linguagens em comum orientadas ao objeto. Aí você é obrigado a implementar esse método no contrato que você está implementando, que você está herdando. Uhum. Aí a diferença do 1155 é basicamente isso aqui, ó. Is 1155 e no 721, deixa eu mostrar aqui o 721. O 721 ele
seria isso aqui, ó. Ele, sei lá, aqui teria que ter um IS-721. Vamos supor que aqui tem um IS-721. Mas internamente, os métodos de mint e de transferência é um pouquinho diferente. Por exemplo, no 721, a transferência se dá mais ou menos assim, ó. A carteira de origem, a carteira de destino e o token ID, né? Acabou. E o token ID, acabou. Agora, no 1155 é um pouquinho diferente. Aí a transferência se dá por lote, né? Seria Ele por permite, né? Eu sei que ele permite aí, a transferência por só lote, né? Que barateia muita que, transação. Né? Só que o lote não é, digamos assim, uma unidade. Você só pode transferir uma unidade. Você não pode transferir meia unidade, entendeu? Você só pode transferir 1 ou 10 unidades. Só o número inteiro. Só uma unidade inteira. Você não pode transferir uma parte daquela token no 1155. Aí a diferença do 1155 pro RC20 é justamente essa. Em Walter, uma dúvida. Tipo, se eu criar no 1155, eu crio um lote lá de 10 milhões. Esses 10 milhões, tipo, eles são fungíveis entre si, mas não tem como ele se comportar como um RC20, esses 10 milhões? Cara, aí você no caso é igual nesse exemplo que tem aqui, ó. Por exemplo, você lá vai fazer uma moedinha do seu jogo lá. Vamos supor que tenha ouro, prata, sei lá, e bronze. Você pode fazer 1000 moedinhas de ouro, 1 milhão de prata e 1 bilhão de bronze, entendeu? Sim, mas aí é um comportamento discreto, daí tu tá falando, tipo, não tem como fazer transferir 10,5 moedas de ouro. Não tem. Você só no caso de NFT, você só consegue transferir valores inteiros. Eu tive até esse problema aqui, cara. Porque na hora de alocação de uns recursos aqui, o que eu faço? Eu tava fazendo uma NFT que tem um registro da emissão de uma determinada token, entendeu? Chegou 1000 itens para poder ser tokenizado, vamos supor. Aí desses 1000 itens que chegou para poder ser tokenizados, aí eu vou criar 1000 tokens daqueles 1000 itens. Mas só que eu tinha que fracionar os valores. Aí eu não conseguia fracionar os valores. Aí eu tive que utilizar o padrão RC20 por conta disso. Aí eu não consigo. Tu trabalhou com 2 padrões. Aí eu não consigo ter, no caso, rastreamento, entendeu? Por exemplo, se eu emitir 1000 tokens, aí que eu queria uma característica ao mesmo tempo de fungibilidade e não fungível, entendeu? Uhum. Aí eu, por exemplo, chego lá, eu tenho que emitir 1000 tokens. Aí naquele lote lá, 1000 tokens daquele lote. Aí no outro lote chegou 1 bilhão de tokens. Aí eu não consigo identificar quais são as tokens que eu emiti dessas 1000, se foi dessas 1000 ou desses 1 milhão de tokens, entendeu? Porque eu emiti 1 milhão e 100 de tokens, ou seja, são tudo tokens fungíveis. Sim. Não tem nenhum critério de fungibilidade para poder representar que aquela token é daquela emissão. O critério de fungibilidade na 1155 se dá por tu fazer um lote de um só, por exemplo. Aí, digamos assim, aí esse rastreamento eu perdi. Aí, no caso, se tiver algum problema, o que vai fazer? Emitiu 1 milhão. Beleza, teve problema aqui, então a gente vai ter que fazer a queima de 1 milhão. Uhum. Aí, na auditoria chegar lá e o pessoal identificar, ó,
no processo de tokenização que eu tô falando, tá? Sim. Eu identifiquei lá, eu tenho 1 milhão de tokens emitidas. Aí, pô, mas vamos supor que seja, sei lá, 1 milhão de títulos de recebíveis. Aí o auditor chega lá, porra, mas aqui não tem 1 milhão de títulos recebíveis, não. Aqui no caso, essa dívida aqui, no máximo você vai ter de itens recebíveis, sei lá, 800 mil. 20% aqui é podre. Eu não tenho como vender essa dívida para outro, entendeu? Aí os auditores vão pegar, vão queimar. No fim, No vai caso acabar do processo, vai queimar tudo e e fazer uma nova emissão. No fim, tu vai acabar precisando sempre trabalhar com o RC20 junto, 2 protocolos. No caso, esse é um exemplo que eu não consigo identificar. No caso do identificar, que eu queria fazer o seguinte: eu queria emitir as tokens RC51 para poder, mas eu não consigo particionar em relação a valores, entendeu? Eu só consigo transferir, por exemplo, uma token. Eu não consigo transferir meia token, entendeu? Sim. Aí vai depender da característica do projeto e do processo também, né, de tokenização. Não poderia fazer, sei lá, você está falando de tokenização. Você está falando de tokenização de bens físicos, é isso, certo? Pode ser de qualquer coisa, de bens físicos, de título, de sei lá, de título, ou então até mesmo tokenização de algum fundo, entendeu? Pensa assim, vamos supor, vou tokenizar uma casa. Ao invés de fazer porque você quer, sei lá, uma casa, você não quer, você espera que mais de uma pessoa compre esse token. Sei lá, eu quero comprar um token de uma casa que ela vai ser alugada e eu vou receber Sim, mas agora imagine o seguinte: a casa é um item não fungível. Ah? Exato, né? Então eu tenho um título ali não fungível dela. Uhum. Beleza. Agora, vamos supor que a casa custa 1 milhão. Agora eu tenho um apartamento que está nesse mesmo fundo, digamos assim, vamos supor que seja um fundo imobiliário, que custe 5 milhões. Aí como é que eu vou diferenciar as tokens emitidas dessa casa para desse apartamento que eu acabei de tokenizar, entendeu? Você não pode fazer tipo assim, ó, eu vou tokenizar a casa, vou fazer uma coleção, você falou de 1 milhão, sei lá, vou fazer então, 1 milhão é muito pouco, é uma fração muito pequena, mas sei lá, vou fazer 100 mil itens, essa coleção casa, e onde fundos diferentes podem comprar pedaços ou quantidades de NFTs dessa coleção. E daí no apartamento que custa menos, você vai fazer outra coleção desse apartamento de trocentos NFTs iguais, mas que cada uma é numerada. Sim, aí você tá falando assim, cada uma eu vou ter que fazer eu vou ter que criar uma token diferente, né? Mas no caso aqui, a NiftyFi faz mais ou menos isso aí que você acabou de falar com a NFT aqui no Brasil. Você chega, por exemplo, tem eu, você e o Vini e o Tasca, a gente tem uma NFT. Aí o que a gente faz? A gente pega e coloca ela lá à venda. Sei lá, a gente divide por 1000 tokens, por exemplo. 1000 tokens, aí joga lá na plataforma. Aquela NFT vale 1000 tokens, aí cada token, sei lá, pode valer uma Matic, por exemplo. Aí aquela NFT, o total dela custa 1000 Matics.
Então as pessoas podem comprar aqueles pedaços e colocar à venda naquele mesmo projeto, entendeu? Isso, é assim que eu imagino que vai Aí, ser uma tokenização de mas ativo para aluguel, esse tipo de de coisa, um né? ativo, né? Agora imagine agora imagine a tokenização de um conjunto de ativos não fungíveis. Esse é o grande problema. Ai, Não quer ver? fungíveis. Teve um artigo até que eu soltei no LinkedIn, que eu compartilhei no LinkedIn. Eu acho que é na rede da Solana. Eu não vou lembrar agora qual que é a blockchain, cara. Mas existe uma possibilidade de você fazer um NFT e ele pode ser agrupado, vamos dizer assim. É como se fosse, sei lá, vamos supor que você tem uma NFT de um jogo e esse jogo vai recebendo skin. Ah, você tem o seu bonequinho lá do jogo. Essa é uma especificação dessa. Eu tô até para Isso. poder estudar ela aqui. RC4 alguma coisa, cara. Ah, é 4488 ou 4844? A da Ethereum que vai sair? É, tem uma Acho que é 4, especificação acho que é 4844. 4844. Tem uma. Dark Shard, acho que é. Não, Dark Shard vai ser outra coisa. Dark Shard vai ser o. Eles vão separar um pedaço da blockchain tipo para rollup. É outra coisa. Composable. Como é que. Composable. Eu acho que é essa aqui, cara. Eu não tenho certeza, não. Deve ser. Deve ser isso aí. Você continuaria tendo apenas uma NFT, por exemplo, do bonequinho do jogo, só que ela ia ganhando updates, vamos dizer assim, né? Não, por exemplo, vamos supor o Acho seguinte, que é isso ó, aí, não. eu tenho um personagem no jogo, né? E você veio pra resolver o seguinte problema. Eu chego, tenho um personagem no jogo. Só que esse personagem do jogo, a galera chega, o que é que eles fazem? Eles pegam, começa a ganhar a moedinha do jogo, aí e pega e vende só NFT. E coloca as moedinhas do jogo em stake. Aí a galera que começa a jogar com aquela NFT dele começa a remunerar ele. E não o Uhum. cara. Entendeu? Ah, tá. E não o cara, porque o cara começa a jogar lá e as moedinhas do cara tá lá rendendo, né? Porque tá jogando, o pessoal tá jogando e tá botando as moedinhas dele para poder render. Aí, Uhum. essa parada de compor é o seguinte: você vai ter um NFT é como se fosse um cofre. Aí, por exemplo, você tem um elmo lá do seu bonequinho que representa um NFT. Quando você vai fazer a transferência ou a venda, você faz a venda e a transferência de tudo. É isso. Entendeu? É isso aí. Das moedinhas, dos itens e de tudo mais. É como se você comprasse uma casa, por exemplo, e comprasse as obras de arte que tivesse dentro dela. É isso aí. Deixa eu dar um exemplo de, tipo, Só que não era eu na tava. rede da Ethereum quando eu vi. Falar, Vini. Queria falar um pouco de um exemplo de projetinho que eu participei, que era um condomínio, assim, tá ligado? Daí, tipo, por exemplo, o condomínio tinha 10 apartamentos, um exemplo, e aí o cara que comprava aquele apartamento já ganhava um NFT de pertencimento de um condômino, né, daquele pessoal todo ali. E aí a ideia era colocar, tipo, várias outras, como é que se features, né? Tipo, por exemplo, um, um stake de um aluguel que o cara teria, entendeu? De uma imóvel comercial ali naquele condomínio. Ou, por exemplo, um grupo de para conversar ali junto com todos aqueles donos daquele NFT. E aí o lance, tipo, a gente pensou em usar o 1155. A gente
Não chegou no nível de código, só ideação mesmo. E aí me pensou o 1155, porque daí cada apartamento seria um lote. E aí os condôminos. Como é que você ia diferenciar o metro quadrado? Mas é um exemplo que a gente iria usar o 1155. Como é que você ia diferenciar o metro quadrado de cada um? Não, era o apartamento mesmo. Seria num metro quadrado, mas o apartamento. Tipo, a pessoa é dono. Não, o prédio, no caso, 11, teria todos os. 101, né? No caso, o prédio teria a mesma metragem em todos os apartamentos. Tipo assim, no caso do condomínio. É que não seria, tipo, tu ser o dono do apartamento, o condomínio, entendeu? Tipo, tu participar tu sendo um condômino, como uma pessoa. Tipo. Entendi. Não é um lance mais de. Eu entendi, tipo, esse lance assim, de metro quadrado, de tokenizar o apartamento, o bem, né? Mas não, eu tô falando é porque dependendo da instituição do condomínio, você tem um preço por metro quadrado de pagamento, referente ao pagamento, entendeu? Por exemplo, se o seu apartamento é de 2 quartos, você paga menos do que um cara que tem no mesmo prédio tem um apartamento de 3, por exemplo. Mas daí eu tô dizendo, tipo, a participação dele, entendeu? Daí a participação vai ser igual por pessoa, por apartamento, entendeu? Isso que eu quis dizer. Entendi. Mandei o link aí, ó, do projeto. Aí, ó. tipo, é Fractional Art. Mandei no chat aí, ó. Eu vi ali. Esses caras aí, ó. E é 721 os caras tá falando. Você consegue comprar um pedaço da NFT, tá vendo? Sim, a Niftify também faz isso aqui no Brasil. Mas eu acho que o que você precisa é mais aquela outra EIP mesmo, cara. Que é um NFT e vai plugando na outra, né? Você tem razão, é verdade. A Niftify tá fazendo isso aí mesmo. Eu vi esses dias. Niftify, sei lá, nem sei como é que pronuncia. Niftify. Oi, estão com outros projetos aqui, ó. É, Fractional, é isso aí. Até com, se bem que eu tentei utilizar esse produto deles aqui de flip aqui, só que eu não consegui não. O Walter, sobre a apresentação, cara, ficou bacana. Tipo, ficou uma dúvida, tipo, qual o nível do pessoal de devs? Cara, eu assim, introdutório. A ideia é introdutório mesmo, deve. É o cara que entende de banco de dados, linguagem de programação. Sim. A ideia cara, é mais. A ideia, tipo, também é que, tipo, o pessoal tem um conhecimento de NFT só o JPEG, né? JPEG, o Ape. Eu acho que são os mais famosos. Ape. Né? Board Ape. Pois é, por isso que eu queria fazer uma parada mais ou menos assim, que passasse por esses conceitos aqui de fungibilidade, não fungibilidade, sobre utilidade de NFT. Pô, tipo assim, qual o problema que um NFT resolve, entendeu? Isso que eu ia, tipo, qual o problema que o NFT resolve e qual que é o papel do dev nesse meio aí. De um lado tem um problema, de um lado tem alguém que está propondo uma solução. Eu ia tentar descrever aqui um probleminha aqui. E mostrar que o NFT é além de. muito além de desenvolver na mão, entendeu? Dois contratozinhos, um 721 e um 1155. Só 2 contratos, só para poder mostrar as ferramentas pro cara pegar e fazer um deploy na testnet. Acho que dá para fazer ali no remix mesmo, ali, algo que mostre, principalmente esse ponto de fungibilidade, assim, saca?
Não, eu vou fazer no Red Hat mesmo, cara. Por quê? Porque eu consigo fazer o deploy tudo mais rápido. Se bem que dá pra fazer no Remix também. Só para mostrar, na minha opinião, né? Para mostrar na prática a fungibilidade ali. Tipo, E não tem problema nenhum você deixar o o contrato pronto também, viu, Walter? Só deixa o contrato pronto, só Ctrl+C, Ctrl+V, mostra pra galera, né? Pode ser também. Mas a maior parte é de pegar montar o maior trabalho da é para poder montar o projeto, baixar as libs do NPM. Eu posso deixar os NPM já baixado, só explicar mais ou menos e baixar as libs e compilar o contrato. Aí botar o roteirinho das libs que eu utilizei. Pô, tô tentando ver aqui onde tá vai ser terça-feira que vem, Walter? terça-feira que vem. Beleza. Cara, vou estar saindo aí. Mas, cara, parabéns. Ficou um baita trabalho mesmo. Tô dando meu horário também, eu tenho que Também vazar. tem que ir lá, cara. E eu acho que esse lance Valeu aí pela ajuda aí, tipo, pessoal. mostrar para que serve